Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este espaço é dedicado à exposição, defesa e aplicação da fé cristã reformada, buscando interpretar a realidade à luz das Escrituras, com rigor teológico e fidelidade bíblica. No vídeo de hoje, abordaremos um tema que desperta curiosidade, medo e muita confusão, tanto dentro quanto fora do meio cristão. Fantasmas existem ou são demônios disfarçados? Relatos de aparições, casas assombradas, espíritos de mortos e manifestações sobrenaturais são comuns na cultura popular, no espiritismo e até em certos círculos evangélicos. Mas a pergunta central é: o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? As Escrituras dão espaço para a ideia de almas penadas, espíritos de mortos vagando pela terra, ou estamos diante de outra realidade espiritual? Este vídeo, vamos analisar o tema a partir de uma cosmovisão bíblica reformada, distinguindo claramente entre superstição, filosofia religiosa pagã e a doutrina bíblica sobre o mundo espiritual. Vamos tratar da natureza da morte, do que ocorre após a morte, da atuação demoníaca e da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Se você quer uma resposta bíblica teologicamente consistente e livre de sensacionalismo, fique conosco até o final. Bom, primeiro ponto do vídeo: a natureza da morte e o destino do homem após ela. Para responder se fantasmas existem, precisamos começar pelo ponto mais básico e decisivo. O que é a morte, segundo as Escrituras, e o que acontece com o homem imediatamente após ela? A Bíblia não trata a morte como um estado de transição confuso, nem como uma porta para vaguear pelo mundo físico, mas como um evento definitivo dentro da economia soberana de Deus. As Escrituras ensinam que a morte é a separação judicialmente decretada por Deus entre corpo e alma, como consequência do pecado. Gênesis 2:17, Romanos 5:12. Ela não é um processo aberto, nem um estado de indefinição espiritual. A morte encerra o tempo de prova do homem e sela de forma irrevogável a sua condição diante de Deus. É nesse ponto que devemos ser absolutamente claros. Não existe, segundo a revelação bíblica, um estado intermediário no qual a alma permanece consciente, aguardando o juízo final em algum tipo de sala de espera espiritual. A Escritura afirma de modo direto e objetivo: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. O texto não fala de um intervalo, de uma peregrinação da alma, nem de uma existência temporária entre morte e juízo. Ele estabelece uma sequência imediata e inquebrável: morte, juízo. Primeiro a morte, depois o juízo. Do ponto de vista humano e temporal, pode-se falar em história e sucessão de eventos, mas do ponto de vista do decreto e da ação e perspectiva divinas, a morte já conduz o homem diretamente e imediatamente ao tribunal de Deus no último dia da história. Isso significa que ninguém permanece vagando pela terra após a morte. Ninguém retorna para
resolver pendências. Ninguém aparece em casas, estradas ou cemitérios. A ideia de espíritos de mortos perambulando no mundo dos vivos não vem da Bíblia, mas do paganismo antigo, do espiritismo e de cosmovisões que negam a soberania absoluta de Deus sobre a vida e a morte. Portanto, se o homem, ao morrer, é imediatamente conduzido ao juízo, fica claro que fantasmas, no sentido de almas humanas desencarnadas interagindo com o mundo físico, simplesmente não existem. Essa conclusão deriva da submissão direta ao ensino explícito das Escrituras. Esse ponto é fundamental, porque elimina a base teológica de toda crença em aparições de mortos. Nos prepara para a pergunta seguinte: se não são mortos, então o que são as manifestações espirituais relatadas? É isso que nos levará ao próximo tópico. Segundo tópico, a atuação demoníaca, o engano espiritual e a falsificação da realidade. Uma vez que as Escrituras deixam claro que os mortos não permanecem vagando pelo mundo, a pergunta inevitável é: o que explica, então, as manifestações espirituais, aparições e experiências sobrenaturais relatadas ao longo da história? A resposta bíblica aponta para a atuação demoníaca, para a capacidade desses seres de falsificar a realidade espiritual com o objetivo de enganar. A Bíblia ensina que os demônios são anjos caídos e espíritos dos Nephilim, seres metafísicos pessoais, inteligentes e moralmente corruptos, que operam em rebelião contra Deus e em oposição direta à verdade revelada. Eles não são onipotentes nem autônomos, mas atuam dentro dos limites do decreto soberano de Deus. Jó 1:2. Ainda assim, sua atividade é real e direcionada principalmente ao engano. O apóstolo Paulo é explícito ao afirmar que Satanás e seus ministros se disfarçam. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. 2 Coríntios 11, 14-15. Bem, esse texto é central para o nosso tema. Ele demonstra que o engano demoníaco não se manifesta, na maioria das vezes, de forma grotesca ou obviamente maligna, mas por meio de imitações convincentes, aparências religiosas, manifestações espirituais, aparentemente inofensivas ou até piedosas. É exatamente nesse ponto que se encaixa a ideia de fantasmas. Demônios não precisam criar algo novo. Eles parasitam conceitos já existentes na cultura humana. A crença em espíritos de mortos fornece um terreno perfeito para a falsificação demoníaca, pois transfere a atenção do homem da soberania de Deus para experiências subjetivas, medo, curiosidade e superstição. Assim, manifestações demoníacas passam a ser interpretadas como almas, entidades familiares ou espíritos de pessoas falecidas. A Escritura também adverte sobre o engano espiritual.
Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Esse texto revela um princípio fundamental. O engano demoníaco opera por imitação, não por criação. Demônios se aproveitam de conceitos culturais, religiosos e supersticiosos já existentes para produzir falsas interpretações da realidade espiritual. A crença em espíritos de mortos fornece um terreno fértil para essa falsificação. Quando o Novo Testamento fala de espíritos enganadores e ensinos de demônios, como em 1 Timóteo 4:1, o contexto é o período dos últimos dias da velha aliança, isto é, o tempo entre a entronização de Cristo e o juízo pactual contra Jerusalém em 70 depois de Cristo. Trata-se de uma linguagem escatológica de transição histórica, não de uma previsão futurista. Nesse período, houve uma intensificação real do conflito espiritual, à medida que o antigo sistema pactual estava sendo julgado e removido. Hebreus 8:13, Mateus 24. O engano religioso, o misticismo e as doutrinas espirituais desviantes floresceram justamente nesse contexto, como parte do juízo de Deus sobre a apostasia de Israel. Além disso, a lei de Deus proíbe, de forma direta e inequívoca, qualquer tentativa de contato com o mundo espiritual fora dos meios revelados por ele. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Outra versão vai dizer, né, sobre consulta aos mortos. Não se achará entre ti quem consulte os mortos. Deuteronômio 18:11. Essa proibição só faz sentido porque algo real acontece nessas práticas. Não a comunicação com mortos, mas a abertura deliberada para a atuação demoníaca. Deus não proíbe o que é inofensivo, ele proíbe o que é espiritualmente destrutivo. Essa proibição não pressupõe que mortos respondam, mas que demônios se aproveitam dessas práticas para enganar. Deus não está combatendo uma ilusão inofensiva, mas uma porta real para a atividade demoníaca, ainda que o objeto da consulta, os mortos, seja inexistente como interlocutor. Bem, manifestações atribuídas a fantasmas não são evidência da sobrevivência consciente de almas vagando pelo mundo, mas operações demoníacas ou enganos psicológicos explorados por espíritos malignos, cuja função é afastar o homem da suficiência da revelação bíblica e da soberania de Cristo. A Bíblia, assim, desmonta tanto o espiritismo quanto o folclore popular. Não são mortos que retornam, mas espíritos enganadores que imitam, distorcem e exploram a ignorância teológica. Portanto, à luz das Escrituras, manifestações atribuídas a fantasmas não passam de operações demoníacas ou enganos psicológicos explorados por demônios, cujo objetivo é confundir, produzir medo, desviar da verdade e enfraquecer a confiança exclusiva na palavra de Deus. Com isso, a Bíblia nos oferece uma explicação coerente.
teologicamente consistente e espiritualmente responsável. Não são mortos que retornam, mas espíritos enganadores, que imitam, falsificam e exploram a crença humana no sobrenatural. Esse entendimento prepara o terreno para a conclusão inevitável. A resposta cristã não é o medo, nem a curiosidade mística, mas a submissão à autoridade de Cristo e à suficiência das Escrituras. Ponto 3, tópico 3. Como o cristão deve reagir diante de alegadas manifestações espirituais? Diante da realidade do engano espiritual e da atuação demoníaca, a reação cristã não pode ser o medo, nem a curiosidade mística, nem o fascínio pelo sobrenatural, mas a submissão consciente e confiante à autoridade absoluta de Cristo e à suficiência das Escrituras. A Bíblia deixa claro que o cristão não vive à mercê de forças espirituais descontroladas. Cristo, por meio de sua obra redentora, despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Isso não é uma promessa futura, mas uma realidade histórica já estabelecida na nova aliança. O poder das trevas é real, porém subjugado e limitado. Por isso, o cristão não deve interpretar barulhos, sonhos, sensações ou experiências subjetivas como sinais espirituais autônomos ou verdadeiros. A Escritura nos chama a discernir os espíritos. 1 João 4,1. E esse discernimento não ocorre por intuição, mas pelo critério objetivo da palavra de Deus. Tudo o que não se submete à revelação bíblica deve ser rejeitado, ainda que pareça sobrenatural ou piedoso. Além disso, o cristão é explicitamente advertido a não buscar explicações espirituais fora dos meios ordenados por Deus. Não se deve investigar manifestações com base em fundamentos fora da Escritura, tentar comunicação, fazer rituais de limpeza espiritual ou consumir conteúdo para alimentar superstição e medo. Isso não é prudência espiritual, é desobediência disfarçada de curiosidade. A reação correta é a mesma ensinada pelos apóstolos: resistência firme e consciente. Tiago afirma: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Essa resistência não se dá por fórmulas, objetos, palavras repetidas ou práticas místicas, mas pela submissão a Deus, pela fidelidade à verdade revelada e pela vida ordenada segundo a lei e o Evangelho. Isso significa que o cristão deve viver com sobriedade teológica. O medo é um sintoma de ignorância doutrinária. Onde a palavra governa, a superstição perde espaço. Onde Cristo é reconhecido como Senhor absoluto, o sensacionalismo espiritual não prospera. Por fim, a reação cristã correta inclui ensino e confronto. O povo de Deus deve ser instruído para abandonar crenças pagãs, espiritistas e folclóricas que sobrevivem dentro do próprio ambiente cristão. Isso faz parte do chamado a santificação da mente e da cultura, submetendo até mesmo a compreensão do
do sobrenatural ao senhorio de Cristo. Em resumo, o cristão reage a essas coisas não com medo, não com fascínio, não com silêncio, mas com fé na soberania de Deus, confiança na vitória já consumada de Cristo e compromisso com a verdade das Escrituras, acima de qualquer experiência. Esse é o caminho da maturidade cristã e da fidelidade reformada. Bom, depois de analisarmos o ensino bíblico sobre a morte, o destino do homem e a atuação do mundo espiritual, a conclusão é inevitável. Fantasmas não existem. A ideia de almas humanas vagando pelo mundo dos vivos não encontra qualquer apoio nas Escrituras. Ela nasce do paganismo, do espiritismo e da superstição popular, não da revelação de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que o homem morre uma única vez e imediatamente é levado ao juízo de Deus. Hebreus 9, 27. Não há espaço para retornos, aparições ou comunicações entre mortos e vivos. Qualquer tentativa de sustentar essa ideia exige a negação direta do ensino bíblico e da soberania de Deus sobre a vida, a morte e a história. As manifestações espirituais que muitas pessoas relatam não são evidência da sobrevivência consciente de mortos entre nós, mas expressões de engano espiritual, seja por fatores psicológicos explorados, seja pela atuação real de espíritos malignos que falsificam a realidade. Esses espíritos não revelam verdades ocultas, eles produzem confusão, medo e desvio da palavra. O cristão, portanto, não é chamado a viver em alerta supersticioso, nem a interpretar o mundo a partir de experiências subjetivas, mas a enxergar toda a realidade sob o senhorio absoluto de Cristo. Ele já venceu os poderes das trevas, já estabeleceu o seu reino e reina agora à direita do Pai. Nada ocorre fora do seu governo. Isso nos leva a uma responsabilidade pastoral e apologética. Abandonar crenças populares que sobrevivem dentro do próprio cristianismo e submeter até mesmo nossa compreensão do sobrenatural à autoridade das Escrituras. Onde a palavra de Deus é suficiente, o misticismo perde espaço. Onde Cristo reina, o medo é expulso. Portanto, a pergunta correta não é se fantasmas existem, mas se estamos dispostos a pensar biblicamente, rejeitando explicações fáceis, sensacionalistas ou culturalmente aceitas. Quando elas entram em conflito com a verdade revelada, que a nossa fé não esteja ancorada em relatos, experiências ou tradições humanas, mas na palavra infalível de Deus, que interpreta corretamente tanto o mundo visível quanto o invisível. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o conteúdo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, um forte abraço, vamos ficando por aqui, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal Reforma e Teologia no YouTube.